Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, entrevistando hoje o presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Ademir Strotsky. Presidente, vamos falar dos casos de grande repercussão, casos recentes em que o IPAAM teve uma atuação substancial por dever de ofício. O primeiro deles, o licenciamento do projeto do terminal portuário das Lajes. Foi um projeto situado nas imediações do Encontro das Águas, gerou a movimentação de alguns setores ambientalistas em desfavor da sua construção. Posteriormente, o IPHAN, o órgão federal, queria o tombamento daquela paisagem. Enfim, o projeto hoje é um projeto que eu reputo importantíssimo para o setor produtivo, o Polo Industrial de Manaus, o gargalo logístico. Todos que vêm aqui no programa registram essa insatisfação, mas é um projeto que, por razões burocráticas, ele está parado, correndo o risco de sequer sair do papel. Mas como foi a atuação do IPAAM no endereçamento dessa questão? O IPAAM seguiu a lei, primeiro ponto, né? E a outra questão foi seguido todo o rito normal do licenciamento. Então, primeiro, o empreendimento é passível de elaboração de estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental e audiências públicas. Isso foi seguido. E tem análise dos técnicos do IPAAM que subsidiam e que dão um parecer ao final, e com esse parecer o presidente e o diretor técnico assinam a licença. O relatório final que subsidia essa licença, ele tem assinatura de 8 analistas ambientais. 8 analistas? 8 analistas ambientais. E mais ainda, nós endossamos e discutimos. Esse foi um processo em que o presidente e o diretor técnico sentou à mesa com a equipe toda que analisava e fomos vendo ponto a ponto as questões relativas ao licenciamento desse empreendimento. E outra coisa que tem que ficar bem claro é o seguinte: o processo é público, né? Nós fizemos toda a condução do licenciamento, como falei, dentro da lei, e todas as informações estão ali contidas. A verdade é que algumas coisas foram levantadas, mas do ponto de vista assim, subjetivo e sem consistência, sem um fundamento técnico. Como do tipo assim, que as hélices do navio vão fazer turbilhonamento ou aumentar a turbidez na área, num local que tem 20 metros de calado, o navio não chega movimentando hélice, ele tem um procedimento de ancoragem, o porto é flutuante, intervenção na margem. Alguns quilômetros de distância e na verdade é o seguinte, tem uma outra questão, por exemplo, que foi levantada, a questão da importância paisagística, a questão da visual, né, do ponto de observação lá, mas existe tudo isso foi levado em conta. Quanto é que vai a intervenção em terra firme, porque o retroporto desse empreendimento, ele não é na beira do rio. A intervenção na margem do rio é mínima, é só da rampa de acesso ao porto flutuante para o retroporto, né? Então todos esses parâmetros foram analisados em suma, sobre a perspectiva ambientalmente foi concedida a licença porque atendeu a esses requisitos. Requisitos da lei, os requisitos formais e... Aí tem a questão do tombamento, que primeiro, nós do Estado reconhecemos a importância do Encontro das Águas, para nós, para todo o povo amazonense, e reconhecemos a importância também do tombamento. Mas ali ainda falta, bem da verdade, também diretrizes, como é que vai ficar aquela questão do polígono do tombamento, né, esse processo todo. Então, nós temos tratado com naturalidade e a gente é o cumpridor da lei antes de mais nada, e entendemos também o seguinte: do ponto de vista aí da questão de logística, do interesse para o próprio Estado, para a economia, para os amazonenses, não é só para Manaus, não, porque ali é questão de abastecimento para o Estado como um todo, e também para até outras regiões, né? O porto está bem próximo do grande cliente, que é indiscutivelmente o polo industrial, né? Hoje não há mais como conceber o impacto ambiental daquela quantidade infindável de carretas transitando. Imagine se isso estivesse transitando no centro da cidade, né? Transtorno que seria para a comunidade. Tá claro. Vai ser aonde? Porto.
daquela área mais próxima para alimentar o polo industrial. Ninguém vai colocar porto contornando a cidade no Rio Negro, na direção da Ponta Negra. Se os navios chegam. E tem um outro aspecto. A região do Encontro das Águas sempre foi o local de trânsito de embarcações desde que começou a chegar colonizador aqui, desde o Vicente Pinzon, né? Então, os idos lá do tempo colonial. Então, aí a questão é a calha de dois grandes rios que tem o encontro de a água de duas cores, né? E que isso nunca vai acabar do ponto de vista geológico, aliás, do ponto de vista humano, né? Nossa existência humana terrestre. E uma segunda pergunta também, voltada a temas de grande repercussão, atividade garimpeira na calha do Rio Madeira. Recentemente, o governo do estado, por intermédio do Conselho Estadual do Meio Ambiente, normatizou, regulamentou a atividade garimpeira, que acontece há mais de 50 anos naquela região. Uma atividade, como você mencionou em off, feita por amazonenses. Houve algumas manifestações no sentido de que a contaminação por mercúrio poderia prejudicar não só o homem, mas também todo o ecossistema da região. Existe alguma constatação nesse sentido? Quais são as repercussões, afinal, dessa norma? Qual é o objetivo e quais são as repercussões que são esperadas? Primeiro, o seguinte, é uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente. O objetivo é o controle ambiental. Qual é a grande repercussão? Nós vamos trazer para a legalidade uma atividade que já existe há 50 anos na calha do Rio Madeira. E como eu falei, quem é que está exercendo? Numericamente, quem está lá, principalmente, são as balsinhas. Quem é que está nas balsinhas? São famílias de comunidades próximas ao longo do Rio Madeira e que conseguem estruturar uma embarcação para fazer a atividade da lavra garimpeira e que tem um rendimento bem acima do que eles poderiam apurar com outra atividade agrícola, de pesca e tudo mais. Mas foram colocados nessa resolução foram colocados dispositivos de segurança, como por exemplo, a questão do mercúrio só pode fazer uso se for através do cadinho, que é um equipamento que os vapores ficam confinados e é uma recuperação. E para o garimpeiro é importante recuperar o mercúrio porque ele é um valor muito alto no mercado. O garimpeiro tem que comprovar a origem, que antes não tinha, porque o mercúrio sempre tem sido usado como um produto fruto de contrabando, de forma ilegal no país. A preocupação com os resíduos gerados da atividade, a preocupação com os equipamentos de segurança, de proteção individual da atividade, a segurança na navegação. Então, eu vou interrompê-lo rapidamente para um breve intervalo. Já nós continuamos e eu quero que você aprofunde essa resposta. Daqui a pouquinho estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, com o nosso último bloco.